E muitos falam para mim e para você que você não tem mais jeito. Mas como o diácono falou, louvor na oração dele, né? Porque o Senhor Jesus é o oleiro. E não existe um oleiro, não existiu, e nem existe, e nem vai existir como ele. Porque ele pega o vaso, ele quebra se for preciso, e faz de novo. Então não tem como não ser possível para Jesus. Muitos olham para nós, naquele mundo que nós vivíamos, e falavam, não, esse não tem mais jeito, né, Diabo? Quantos me viram num boteco e falavam, esse aí já era, esse aí acabou, a bebida já tomou conta. Mas foi como aconteceu com o diabo. Hoje eu estou aqui para testemunhar a grandeza desse Deus. Nós sabemos que nós ainda fazemos pouco diante de tanto que Ele fez. Porque, irmãos, para pensar, quem vai dar o seu filho para morrer pelo pecado do outro? Deus deu o filho dele, ele assumiu os nossos pecados, foi morto. Não foi morto com um tiro na cabeça, com uma facada, com uma coisa, não. Foi a morte de cruz, que todos conhecem, o sofrimento de Cristo Jesus, por mim e por você, para que hoje nós tenhamos essa oportunidade de estar aqui adorando, glorificando o nome dele. Para que nós podemos ter a salvação diante somente da obediência. Porque ele diz para mim e para você que ele não quer sacrifício, ele quer a obediência da palavra dele. É uma vida em cima de santidade, uma vida longe do pecado. Porque qual a coisa que vai apartar eu e você de entrar no céu, de herdar a coroa na vida? Não tem outra coisa a não ser o pecado. Verdade, Jesus. Aleluia. Então o que impede eu e você de salvação é o pecado. Nós podemos até ser abençoados, receber bênção, dar, né, um emprego bom e muitas das coisas. Mas o que nós precisamos mesmo é da salvação da nossa alma. E isso nós precisamos, através da palavra do Senhor, é que nós vamos conseguir. Mas infelizmente, meus irmãos, muitos não querem ouvir essa palavra. Não quer ter essa alegria que eu e você, o diácono, está tendo essa alegria de ter a vida transformada, estar aqui para adorar o Senhor. Muitos não querem tirar esse tempo para aprender a palavra. Como é bom. Eu queria vir no culto somente para mim ficar no banco, assentado e ouvindo os testemunhos igual desse. Porque com certeza, meu irmão, quando você ouve esses testemunhos, a grandeza de Deus que faz na nossa vida, você sai reformado, você sai diferente da maneira que você entrou. Se você prestar atenção e receber de Deus, você sai transformado, você sai daqui diferente, né? Então nós precisamos, e o apóstolo Paulo aqui, ele escreve esta carta aos filipenses, encarcerado, na cadeia, preso, e mesmo assim, ele escreve essa carta para agradecer aos filipenses pela oferta que ele havia recebido, né? E fortalecer a sua fé, mostrando que a verdadeira alegria só pode vir de Jesus Cristo. Por que nós falamos, estamos alegres de vir na casa do Senhor? E mesmo assim, muitos não demonstram essa alegria. Como foi falado hoje no culto. Tem hora que você vai na igreja e você não sabe se você está no velório ou num culto a Deus. Você não escuta a pessoa glorificando a Deus. Vai louvar um hino e todo mundo fica de cabeça baixa. Irmãos, ele é digno de toda honra e toda glória. E nós devemos sentir essa alegria dentro do nosso coração. Porque nós vivíamos um mundo perdido. Hoje nós estamos aqui alegres um com o outro. Nós temos que demonstrar essa alegria.
Aleluia. Glória a Deus por isso, né? Em se alegrar na presença do Senhor. Que o Senhor diz: se alegrai na presença dele. Nós temos, porque nós somos felizes. O apóstolo Paulo diz aqui, né? Eles ensinam, manda essa carta aqui, escreve essas cartas para que eles se alegram na presença do Senhor, com a finalidade de expressar a sua gratidão pela oferta que eles tinham dado antes. E ele diz: se regozijai-vos sempre na palavra de Deus. Só nesses 4 capítulos aqui, essa palavra regozijais, ela parece que, se eu não me engano, é 16 vezes que o apóstolo Paulo disse para nós se alegrarmos, alegrar com abundância mesmo na palavra do Senhor. Glória a Deus. Então nós Aleluia. devemos sentir alegre de estar sempre na presença do Senhor, buscando e fortalecendo. E Ele nos ensina ainda e nos mostra como viver uma vida cristã feliz. Porque nós temos que ser felizes de estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Nós podemos amadurecer cada dia mais e identificarmos com Cristo, de maneira que a atitude da humildade e a abnegação dele se torne o nosso. Cristo é ao mesmo tempo nossa fonte de poder e nosso guia. Porque o poder nosso de fazer as coisas, muitas das vezes, todas as vezes, ele vem de Cristo. É o poder do Espírito Santo que nos move a pregar, que dá o dom da palavra, que dá o dom do louvor, o dom da oração. Então é de Deus que você é. Então você tem que buscar em Deus essa alegria. O desenvolvimento de nosso caráter começa com a obra de Deus realizada em nossa vida. Não é outra. A mudança começa com o Espírito Santo na transformação. Aqui ele diz: não estejais inquietos por coisa algumas. Antes, vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e com ação de graça. Diago contou que a irmã falou para ele que a filha dele ia nascer, mas ia nascer sem vida. Ele orou e a irmã do outro lado clamaram a Deus a oração. E é o poder da oração. Mas infelizmente, hoje, as pessoas não querem tirar tempo de oração. As igrejas não estão tendo ciclo de oração, porque os irmãos e as irmãs não veem o ciclo de oração. A oração em casa não existe mais. A oração no secreto não tem mais. As pessoas não querem tirar tempo. E a oração é a chave da nossa vitória. Porque se eu estou fraco, você está fraco, nós temos que pedir a quem? A Deus. E é através da nossa oração que Ele vai nos ouvir. Porque Ele vai nos responder. Ele vai nos dar força. Ele vai nos fortificar. Ele vai nos encaminhar todos os dias da nossa vida no melhor caminho possível. Porque, irmãos, quando você está na rua, está em outro lugar diferente, o inimigo, ele coloca pratos na sua mão. Ele coloca pratos no seu caminho. E muitas das vezes, né, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí? Se você não tiver na oração, no jejum, na leitura da palavra, para te fortalecer, meus irmãos, não adianta. Paulo diz, né, pensa que está forte, né? Não pensa que está forte que acaba caindo, né? Então, as pessoas pensam: eu posso, eu dou conta. Eles que dão conta não, meu Deus. Se fosse pela nossa vontade, nós estávamos lá no mundo do pecado. Mas Deus, pela misericórdia, o goleiro foi e consertou o vaso, né? Então não adianta. É através da oração, súplica e ação de graça. Glória a Deus, aleluia. É como somos gratos a tudo. Sempre grato a Deus por tudo que Ele nos fez, por tudo que Ele é na nossa vida. E nós devemos ser gratos não só a Deus, porque o verdadeiro cristão, ele é grato em tudo, dá graça em tudo. Ele é grato com o pastor da igreja, ele é grato com o seu próximo, ele é grato com o seu vizinho, ele é grato com o seu amigo, ele é grato com a sua esposa, ela é grata com o seu esposo. Isso se torna ação de graça. E Deus agrada disso.
da gente ser grato em tudo que acontece na nossa vida. Aleluia. Porque é permissão do Senhor. Então nós devemos ser gratos, ter gratidão em tudo. E o Senhor ainda diz, no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. No livro de João 14, 27 também está escrito, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Não vou como o mundo dá. E não se turbe que o vosso coração nem se atemorize. Lá no livro de João está escrito também. Então a paz de Deus, a paz que o Senhor nos dá, é uma paz que você, vamos dizer, você passa por todas as aflições, por toda a perseguição, por todo o levante, mas é com um coração sereno, com uma paz que só Deus dá. Porque quando você não tem Deus no coração, você não busca na palavra, você não busca no conhecimento, qualquer uma coisa você ira e peca. E o Senhor diz que nós temos que irar, mas não pecar. Nós podemos irar, mas não pecar. E se você não tiver essa paz, que só Deus, só Jesus, só o Espírito Santo coloca em nosso coração, você acaba caindo, você acaba pecando, meus irmãos. Porque o mundo lá fora é terrível. Então nós temos que estar atentos, nós temos que estar sempre recebendo essa paz que excede todo o entendimento e que vai guardar os vossos corações e os nossos sentimentos. Em Cristo Jesus, Ele vai guardar os nossos corações até de receber certas coisas do mundo. Porque através do coração cheio que sai certas coisas. Porque diz que tudo que fala sai do coração. Então você tem que estar guardado, os vossos corações em Cristo Jesus. No versículo 8 ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, e tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Glória a Deus. Irmãos, esse versículo é tantas coisas para que nós que estamos na caminhada com Cristo devemos vigiar. Porque ele diz aqui, quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, e justo, tudo que é agradável a Deus, nós devemos fazer o que é bom, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Porque o apóstolo Paulo diz aqui, aquilo que colocamos em nossa mente determina o que falamos e fazemos. Porque se você não limpar a sua mente dos pensamentos maus, dos pensamentos do pecado, você acaba fazendo. Por isso que devemos orar e pedir a Deus que limpa a nossa mente, que limpa os nossos pensamentos. Porque senão você acaba fazendo coisas que não agradam a Deus. Paulo aqui nos aconselha a programar nossa mente com pensamentos que sejam verdadeiros, honestos, justos, virtuosos e louváveis. Porque nós todos temos, muitas das vezes, alguns pensamentos impuros que não devemos. E nós devemos vigiar nessa questão. Porque senão você acaba fazendo coisas que não agradam a Deus. E o apóstolo Paulo diz aqui, isso aqui é para quê? Para que você possa ter alegria em viver em Cristo Jesus. Não viver aquele crente amargurado, aquele crente rancoroso, que chega na igreja, ele não dá nenhum testemunho, ele nem cumprimenta o seu irmão do lado. Não, meus irmãos, nós temos que viver uma vida reta diante de Deus, que com certeza o Espírito Santo vai dar essa alegria para nós, para que nós sejamos alegres, que nós sejamos comunicativos uns com os outros, porque nós somos um corpo, nós somos membros, e o cabeça é Cristo Jesus. O versículo 9 diz assim: o que também aprendeste e recebeste e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ele aconselha os cristãos de Efésios
o que aprendeu com ele a fazer, a ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Porque, irmãos, lá no livro de Oséias 4:6 diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. E muitas das vezes os pastores levantam culto, ensinamento da palavra de Deus, culto de doutrina, mas infelizmente as pessoas não querem. E eles acabam perecendo por falta de conhecimento. Eles acham que a doutrina está pesada, que a doutrina está forte, não dá conta, é isso, e acaba indo para outros lugares, aonde estão oferecendo coisas que não vão levar para o céu. Coisas contrárias à Escritura Sagrada. E se você procura o conhecimento e busca na palavra de Deus, com certeza, meus irmãos, você não vai achar essa doutrina pesada. Você não vai achar essa doutrina cansativa. Porque você vai ter o mais importante na sua vida, que é a salvação da sua alma. Porque o pior Jesus já pagou, que foi morrer na cruz, né? Então nós devemos estar atentos, irmãos. Porque ainda diz: o que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém, Então, irmãos, glória a essa Deus. palavra diz que nós não devemos só ouvir, nós devemos aprender, nós devemos fazer, nós devemos obedecer a palavra de Deus. No livro de Tiago 1, ele ainda ensina mais sobre a palavra. Vamos dar uma olhada mais para frente no livro de Tiago, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Livro de Tiago 1, capítulo 22, 21. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Aleluia. Irmãos, olha o que ele nos ensina. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E muitas das vezes nós ouvimos falar do pecado, contra o pecado, contra as coisas que desagradam a Deus. Nós achamos a palavra pesada. Ah, o pastor não podia falar isso. O pastor fala só em pecado, só em não sei o que nós vamos para o inferno. Irmãos, nós devemos receber essa palavra, porque o pastor vela pelas almas. Ele está velando pela minha alma e pela sua alma. Ele está deixando uma palavra e nós devemos receber essa palavra com mansidão, igual diz a palavra do Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque ela vai salvar a minha alma e vai salvar a tua alma. Porque é através da palavra que nós vamos ser salvos, se obedecermos ela. Porque se não obedecermos, sem santificação ninguém verá a Deus. Então não adianta. Versículo 22 diz assim: e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, Aleluia. enganando-vos com falsos discursos. Glória a Deus. A palavra é bem clara, meus irmãos, para a gente, porque diz: e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Porque o que me adianta eu ir na igreja 4, 5 vezes o mês todo, anos e anos, e não obedecer a palavra de Deus, ser só ouvintes? E a gente vê muito isso acontecer. Muitos irmãos estão anos na igreja e não existe transformação. Ele se porta na igreja de uma forma e lá fora de outra. Ele se porta aqui, lá no serviço de outra maneira. Ninguém sabe se é um crente, se é um servo de Deus ou o que é. Hoje em dia, entre aspas, não está tendo diferença entre os homens de Deus e os homens do mundo, entre as mulheres de Deus e as mulheres do mundo. Por quê? Falta de obediência da palavra do Senhor.
não têm obediência na palavra de Deus, não querem mudança de vida, não querem transformação de vida. Muitas das vezes querem bênção, sim, quem não quer bênção? Mas não querem o abençoador, mas não quer o dono da bênção, porque o dono da bênção quer que eu e você obedeça a palavra dele, que nós não sejamos só obedientes, que nós obedecemos a palavra dele. E muitos ainda estão enganando-os com falsos discursos, porque, irmãos, conhecimento nós podemos até pegar, aprender, falar bonito, cantar bonito, glorificar bonito, mas sem obediência à palavra. Naquele grande dia nós vamos ouvir coisas que nós não queremos, como diz lá em Mateus: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Muitos estão fazendo maravilhas, talvez, no nome de Cristo, mas não tem uma vida reta diante de Deus. As decepções, meus irmãos, vão ser muitas. Muitos vão estar na igreja e naquele grande dia eles vão estar do lado oposto. É verdade, Estou aleluia. pensando, mas por quê? É porque dentro da igreja era uma coisa, lá fora era outra. Dentro da igreja se vestia bem, lá fora andava nu. Dentro da igreja falava, discursava, cantava, lá fora mentia. Dentro da igreja era um santo, lá fora comprava e não pagava. Aleluia. Dentro da igreja fazia, rodava, pulava, virava isso e aquilo, e lá fora ele estava traindo a sua mulher, e vice-versa. Então muito isso estão acontecendo no meio espiritual, dentro da igreja. O nome de Jesus está escandalizado. Se você vai para a internet, não dá nem vontade de abrir o que você vê fazendo. Você vai ver uma pregação, uma coisa de uma igreja, quando você vê, você fala, não tem cabimento. Porque se você for para a palavra de Deus, se você tem conhecimento, nem que seja um pouquinho da palavra de Deus, você vai ver o tanto que as coisas de Deus na internet está escandalizado. É verdade. Aleluia. Por isso, meus irmãos, eu digo para você, quando achar uma igreja, se você está procurando achar uma igreja onde a palavra fala, aonde tem palavra, tem testemunho, tem ensinamento, tem cobrança de doutrina, ali é a igreja que você deve ficar. Aleluia. Ali Jesus ajuda, porque ali tem cobrança, ali vela pela sua alma. Eu andei longe, como todos sabem, nós vem de longe para congregar aqui, porque nós rodeamos e não achamos, meus irmãos. Não achamos. Achamos aonde o nome de Jesus está escandalizado. E quando nós passamos a conhecer a palavra através do estudo aqui nós voltamos. Aleluia, Porque glória a Deus. quando nós aprendemos um pouco, porque todo dia nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Porque nós não devemos crescer também só no conhecimento. Nós temos que crescer na graça. Nós temos que buscar em oração, em jejum, pagar preço, para que nós venhamos levantar e poder levantar outras almas. E eu falo para vocês, e nós viemos para cá, e daqui só Deus sabe, né? Então, irmãos, que vocês fiquem firmes, né? Que vocês procurem cada vez mais buscar aprender a palavra do Senhor, buscar mais na obediência da palavra, porque ela, como diz lá em João, né, 31, até notei aqui, João 31, 32, diz primeiro: Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro, Jesus dizia: se vós permanecerdes na minha palavra. Porque não adianta eu falar, só conheço a palavra, que ela vai me libertar. Eu tenho que viver ela.
para que ela me dê força, para ela que me livra do pecado, me liberta de tudo que me afasta da presença de Deus. Aleluia. Aí ela vai me libertar, porque eu conheço ela e estou vivendo ela. Aí verdadeiramente que eu serei discípulo de Jesus. E conhecereis a verdade, aí ela vai me libertar. E ela vai te libertar também do que precisa libertar. Porque nós precisamos ser libertos todos os dias da nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Né? Porque ela vai libertar, né, meus irmãos? Porque ela que vai santificar a mim e a você. E Jesus ainda dizia quando orava pelos seus discípulos, ele dizia em João 17: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Então, irmãos, não tem outro caminho para buscar a santificação, para buscar uma vida reta com Deus e para fazer tudo aquilo que agrada a Deus, porque Ele está com as mãos estendidas para nós, os ouvidos atentos ao nosso clamor, à nossa oração. É a palavra de Deus, é através dela. Amém? E essa palavra foi dita, e foi dita muito mais antes através do testemunho do nosso diácono aí, que leva isso na mente de vocês, e essa palavra que fica no coração de vocês, que possamos estar sempre vigilantes e obedecendo a palavra do Senhor. E com certeza Ele vai nos libertar e vai nos capacitar e dar força para vencer as lutas lá fora, a todo mal, todo pecado, e herdar a coroa da vida, porque é isso que nós estamos em busca a cada dia da nossa vida, e que nós devemos permanecer fiel até o fim, porque tem que ser até o fim, meu irmão. Não adianta ficar uma semana, um mês, 2 anos, 10 anos e desistir, não. As lutas vêm, mas nós estamos aí. Nem diz o pastor falava, nem com o sangue dele no meio da canela, mas nós estamos aí firmes na presença do Senhor. E eu agradeço essa oportunidade a Deus, agradeço a cada um dos irmãos que aqui estão para ouvir a palavra do Senhor, e que nós devemos continuar orando, meus irmãos, pelos aqueles que estão lá fora, pelos aqueles que estão fracos, que estão desistindo do caminho do Senhor, para que o Senhor venha tocar nos corações, venha dar força e levantar eles para trazer de novo o caminho, porque são muitos chamados, né? Mas são poucos escolhidos. Então nós devemos orar a Deus e pedir que o Senhor venha escolher mais almas para o reino do céu. Amém? Eu agradeço ao pastor pela